Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje quero conversar com você sobre o texto da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versos de 1 a 4. A Palavra de Deus, o texto sagrado nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus queridos, para a maioria dos estudiosos, este Tiago, que escreveu essa epístola, é o irmão de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Tiago foi uma pessoa importante na vida da igreja primitiva, foi um grande líder da igreja e agora escreve à igreja passando algumas orientações muito importantes. É evidente pela leitura do texto que a igreja passava por momentos de aflição e Tiago, então, neste momento, escreve a sua carta à igreja. E interessante também que, mesmo sendo irmão do nosso Senhor, ele se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. A ideia de servo naquela época é muito interessante porque é o conceito de alguém que não tem vontade própria. A vontade do servo é, na verdade, a realização da vontade do seu Senhor, ou pelo menos deve ser assim. E olhamos então para a palavra de Deus como sendo a vontade de nosso Senhor como cristãos. E devemos nos curvar a essa autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida, ouvir essa palavra, entender essa palavra e viver a nossa vida enfrentando cada momento a partir da orientação do texto sagrado, que é aquele que dirige a nossa vida. Mas há uma nota importante também aí. Precisamos nos lembrar que Jesus não é Salvador de quem ele não é Senhor. Então nos curvamos diante de Deus, nos curvamos diante do Cristo, nosso Senhor e Salvador, sabendo que ele nos salva, mas que também ele é o Senhor da nossa vida. Vocês perceberam no texto que Tiago está escrevendo àqueles irmãos que estavam na dispersão. Eles eram palestinos que viviam fora da Palestina, por motivos de perseguição, de opressão do governo romano contra os cristãos. E ele usa a palavra saudações. Essa palavra, literalmente traduzida, significa regozijo, alegria, saúde. O que Tiago está querendo dizer com isto é que o grande desejo do seu coração é que a igreja, embora perseguida, embora sofrendo opressões, embora vivendo um momento difícil, ela esteja experimentando um bem-estar espiritual no seu relacionamento com Deus. E Tiago começa o versículo 2 dizendo: irmãos. Amados, precisamos também nos lembrar que isso é muito importante. Embora sendo pessoas diferentes, que estavam vivendo em lugares diferentes, embora sejam pessoas que estavam dispersas, todos os cristãos formam e formavam uma grande família, a família de Deus. E quando nós pensamos que nós também somamos a esta família, que dela fazemos parte, nós devemos entender que nós temos também alguma responsabilidade como família de Deus. Cristo é o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, e ele também é o padrão de nossa conduta. Então, em cada momento, nos bons e nos maus, Jesus é o nosso padrão e precisamos olhar para ele e nos perguntar como que Jesus se comportaria e viveria em meio a essa situação. A palavra irmãos também aponta para o fato de que nós temos um Pai que é Deus. E se Deus é nosso Pai, nós temos para com Ele algumas responsabilidades e Ele cuida de nós como filhos amados do Senhor na pessoa de Cristo Jesus. Mas o que eu quero realmente chamar a atenção para você nesse texto é sobre o verso de número 2, que ele afirma assim: meus irmãos, tende por todo motivo de alegria o passardes por várias provações. Tende
por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Alegria, a palavra usada por Tiago, é um produto do crescimento espiritual. Essa alegria que Tiago fala consiste num bem-estar da alma, porque o indivíduo está vivendo em harmonia com Deus. Isso, portanto, meus queridos, independe das circunstâncias, se boas, se más, se estamos passando por momentos de grande alegria ou de grande angústia e de grande preocupação. Tiago está apontando para um caminho diferente, Tiago está apontando para a nossa harmonia com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim, olha, se você está vivendo em harmonia com Deus, se você está vivendo num relacionamento muito bom com Deus, tenha grande alegria por passar por várias provações. A palavra provação no texto significa tribulação. E você pode entender que Tiago está falando dos problemas da vida, dos mais diversos problemas da vida. Tiago está falando da enfermidade, Tiago está falando das crises que nos assolam, Tiago está falando de cada problema que chega até nós, como por exemplo o coronavírus agora. Tiago está falando dos acontecimentos desagradáveis que nos alcançam. E ele está dizendo, olha, vocês precisam ter grande alegria quando passam por provações. E talvez fique uma grande interrogação em nossa mente. Mas como que Tiago nos dá uma recomendação dessa? Como ou por que eu poderia estar alegre e me alegrar por enfrentar situações tão difíceis? Olha, a palavra de Deus nos responde isto e nos dá caminhos e nos mostra orientações sobre a razão pela qual devemos estar alegres por passarmos por diversas provações. A primeira delas é que elas promovem a glória de Deus. Lá em João nós aprendemos exatamente esta verdade. O Evangelho de João, no capítulo de número 11, nos versos 3 e 4, nós lemos assim, Evangelho de João 11, 3 e 4, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Mesmo que nós não entendamos as coisas, como elas se encaminham e como elas andam, nós precisamos entender que em cada uma circunstância, Deus é glorificado. A Bíblia também nos ensina que as provações são benéficas para nós porque elas exibem o poder e a fidelidade de Deus. Deus não nos abandona em nossos momentos maus, Ele está presente e Ele age de forma poderosa em nossa vida e em nosso meio. Ainda as Escrituras nos ensinam que as provações, as dificuldades, elas nos ensinam a vontade de Deus. E nós então podemos parar, pensar, refletir e questionar, Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar com isso que o Senhor proporcionou a nós, por mais doído que seja, por mais doloroso que seja na nossa vida, qual é o teu ensino, qual é o proveito abençoador disso para a nossa vida. Mas também não há dúvida, amados, que as provações nos fazem voltar para Deus e pedir ajuda. A palavra de Deus nos orienta exatamente nisso. Olha, quando você estiver passando por provações, por dificuldades, por problemas, corra para Deus, clame a Deus, se derrame diante de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 30 e 31, nós aprendemos esta verdade. E aprendemos também na palavra de Deus que os nossos momentos maus nos ajudam e nos levam a buscar a Deus em oração cada vez mais. Então, meu querido, estas são razões de alegria em meio às provações. Que Deus abençoe você e que você corra para Deus e que você viva em harmonia com Deus e que esse momento mau que estamos vivendo, seja de fato para a honra, para a glória e para o louvor de Deus em sua vida. Eu quero orar com você. Te somos gratos, ó Deus, também pelos nossos momentos maus. Te somos gratos, ó Deus, também pelas nossas provações. Sabemos que o Senhor tem propósito bom em todas as coisas, que o Senhor trabalha na vida de cada um de nós em todas as coisas, e por isso nós nos alegramos no Senhor, clamando que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos com crescimento, e que, ó Deus, ao transpormos este vale, saiamos do outro lado
mais fortalecidos, vivendo uma vida de maior harmonia com o Senhor, buscando a Tua vontade para a nossa vida, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus o abençoe.